Olá, muito boa tarde. Estamos chegando na sua casa com mais uma edição do programa Votorantim em Foco, aqui pelo canal 10 da Votorantim TV, através da Supermídia, operadora a cabo da nossa cidade. E no programa de hoje nós estamos tendo o prazer de receber o secretário de comunicação de nossa cidade, o César Silva. César, seja bem-vindo ao programa, viu? Muito obrigado pela sua presença. Finalmente, depois de inúmeros contratempos que não lhe permitiram vir ao programa em outra data, né? Eu que agradeço essa oportunidade, é motivo de alegria para mim estar aqui presente, atendendo ao seu convite. Estivemos em situações anteriores, inclusive indicando algumas pessoas de nossa cidade, pessoas que têm também um trabalho de grande relevância aqui no nosso município. E hoje aqui, tendo a oportunidade de compartilhar esse momento agradável com você, Regis, e com todos os telespectadores. O César Silva é secretário de comunicação aqui da Prefeitura de Votorantim. Então, quando você vê alguma autoridade, algum político, algum secretário, próprio prefeito, em nosso programa, é por meio desse homem que a gente consegue trazer essas pessoas para cá. É ele que faz a negociação de agenda dos nossos representantes aqui da Prefeitura Municipal de Votorantim. Ô César, queria começar falando um pouquinho da sua história. Como é que surgiu a comunicação na vida do César Silva? De que maneira que você começou? Eu confesso para você que eu sempre fui uma pessoa muito tímida, até não parece. Quem me conhece hoje vai dizer, César, mas você é tímido? Mas eu fui muito tímido sim, na minha infância, na minha adolescência. A minha mãe e o meu pai, eles tinham o hábito de sempre me manter em casa, achando que naturalmente, se eu tivesse um contato exterior com outras crianças, eu poderia talvez me influenciar, talvez de forma negativa. Então era restrito esse contato com as demais crianças. Você era meio preso em casa, então. Isso, é natural, muita gente já passou por isso. Então tinha os contatos com as crianças da escola, com os primos, com os vizinhos, e era assim sempre em casa. Aí chegou um certo momento da minha vida, quando eu estava lá com os meus 12, 13 anos, ganhei o meu primeiro radiogravador. Na época era um radiogravador Sanyo, era aquele meu desejo de conhecer de fato o FM. Foi quando comecei de fato a observar atentamente a programação. Aqui mesmo na região tinha uma rádio, era a Rádio Metropolitana, muita gente deve se lembrar, e tinha uma programação bem pop, bem popular. Eu me encantava com a programação, me encantava com a forma como os locutores, enfim, faziam toda aquela coordenação da programação. A partir daí começou a surgir a vontade. E aí aquela coisa, começa a falar sozinho, começa a cantar no chuveiro, começa a se olhar no espelho, e aí começou a brotar essa vontade. De uma pessoa tímida, eu pensei, chegou o momento de me expor para a sociedade. E aí foi aquela vontade de um adolescente, que foi aí a partir dos 13, dos 14, foi intensificando, aí conheci também um amigo que também tinha vontade, e a gente fazia, aí como se fosse uma rádio comunitária, a gente fazia aquela troca de horário, enfim, anunciando músicas, e foi despertando. Aí eu tive a certeza, quando fui o orador da turma, aos 17, quando teve a formatura, na época, eu estudante aqui da escola do Parque Bela Vista, o Daniel Alverano. Aí segundo grau, isso? Isso, segundo grau, antigo segundo grau, ensino médio. Aí eu cheguei à conclusão, eu peguei, fiz a minha oração interior, falei assim, Senhor, se for da sua vontade, que eu seja um comunicador, que eu suba lá, que eu fale bonito lá no palco, que eu pegue o microfone, que eu faça bonito, que eu não gagueje, mas que dê a luz. Se for realmente para não ser um comunicador, então, que eu até passe vergonha, mas daí eu desisto. Afinal das contas... De improviso ou contexto? Improviso. Não foi fácil, não. Quando falaram meu nome, cheguei lá como orador da turma, o pessoal do meu grupo de amigos ali, na brincadeira, ai, ai, ai. Mas confiante, fui lá, dei a minha mensagem, e a partir daquele momento eu saí decidido. É isso que eu quero. Você lembra um trechinho do texto que você... Olha, eu me recordo que nós fizemos uma reflexão da nossa participação enquanto estudante, declarando o amor à cidade, aqueles momentos difíceis que nós até tínhamos passado. Fizemos uma reflexão daqueles que gostariam de estar presentes naquele momento, um pai ausente por motivo de falecimento.
e como era dezembro, uma mensagem positiva para o ano seguinte. Então eu senti essa vibração positiva. Eu pensei que eu poderia fazer de fato da comunicação um instrumento vibrante para mim me posicionar junto às demais pessoas, que eu podia levar uma mensagem positiva. E eu saí confiante daquele dia, daquela formatura. Foi quando daí, com 17, já procurei, né, fazer um curso de locução e comecei minha área de comunicação trabalhando no rádio. Aí você se tornou radialista, aos Exato. 17 anos de idade. Isso. Quando meu presente de aniversário aos 18 foi justamente trabalhar aí, começando pela Rádio Cacique. Comecei pela Cacique 2 e foi muito bom, uma experiência muito agradável. No FM, Cacique 2. Foi muito bom, porque eu fazia locução, um certo período estive também fazendo a programação da rádio. Programação musical. Exatamente. Estive fazendo a coordenação da emissora de forma interina também no certo período. E ali nessa polivalência, porque era muito interessante. E é bom destacar que naquela época nós não tínhamos a dificuldade que talvez hoje nós temos. Porque hoje o satélite, ele entrou, né, na vida de muitas pessoas. Hoje nós temos aqui, inclusive na região, várias programações que são transmitidas de uma central em São Paulo, no Rio de Janeiro, que nós ouvimos. E naquela época, nos anos 80, eu comecei em 91 no rádio, era diferente. Nós tínhamos todo um glamour. Era interessante, você andava pelas ruas, você via, por exemplo, carros com adesivos. Então as rádios, por exemplo, elas trabalhavam muito, né, colocar o adesivo, porque elas entendiam que quanto mais adesivos tivesse no carro, provavelmente era a mais ouvida. Hoje tem o Ibope como referência, mas antes as referências... Quanto mais carros com adesivo da rádio, sinalizava a audiência dela na cidade, né? Exato, então era interessante. E a programação era local. Agora nós temos, de fato, né, essa programação via satélite, mas antes era local, então tinha uma comunicação mais próxima com as pessoas, trabalhava a realidade da comunidade. Então era natural, ao longo do dia, muitas pessoas irem no estúdio, querer conhecer o locutor. Isso era bom também, dava para namorar bastante. É verdade. Inclusive você tocou nesse ponto da globalização da programação, né? Que é o satélite, a gente vê inúmeras emissoras que trabalham, em qualquer cidade você escuta exatamente a mesma música, só entra o insert do comercial local, né? E isso aí fez muito radialista perder emprego, infelizmente, né? A gente tem muitos locutores bons aí, e não só em Votorantim, em várias cidades que infelizmente eles não encontram mais espaço para trabalhar. O rádio, ao meu ver, não sei se você concorda, ele perdeu um pouquinho da poesia que ele tem, aquela coisa do rádio nostálgica até, né? Outro dia eu recebi aqui o Tomás Martins e a gente falava do Projeto Minerva, que existia lá nos anos 70. A própria Voz do Brasil tinha um estilo, a Voz do Brasil tinha um estilo diferente do que ela é hoje. Ela tentou se tornar um programa mais popular, né? E perdeu aquela coisa que era uma marca registrada, que entrava o Guarani de Carlos Gomes. Hoje já não é mais assim, já é um outro prefixo. Então, o rádio perdeu um pouquinho essa coisa bonita, essa coisa... O rádio era muito próximo dos ouvintes, era uma magia que contagiava. Porque o rádio, ele oferece hoje, é uma mídia que você pode fazer atividades paralelas. A dona de casa lavar a roupa, você de repente está na frente de um computador e ouvindo o rádio, ouvindo a mensagem. E tudo, você dirige, você vai dormir, você ouve rádio, tudo você pode fazer ouvindo rádio. A diferença é que hoje... E o imediatismo do rádio é imbatível, né? Sem dúvida. A diferença hoje é que você ouve o rádio e você prioriza o estilo musical. Mas antes não, antes existia uma identidade com o comunicador. Então ele trazia mensagens que refletiam a realidade de vida da cidade ou da região. Com isso, conforme citado, nós tivemos essa questão da entrada da programação via satélite. Gerou desemprego no meio. De fato, isso ocorreu. E outra coisa diferente da televisão, né? Porque eu mesmo estou há pouco tempo aqui em Votorantim, você sabe disso, a gente já falou para você, eu sou de Campinas. E estou aqui desde dezembro, mas por conta do programa Votorantim em Foco, muitas vezes eu estou andando na rua e a pessoa, aquele rapaz, você não é da televisão e tal. O rádio tinha a diferença do rádio é que o ouvinte ficava imaginando, puxa vida, como será que é esse locutor? Como será que é essa locutora? E criava até aquela paixão utópica, né?
tinha, principalmente se o locutor, alô, minha amiga ouvinte, muito bom dia, né? Falava, agora com você, carinhoso, né? Eu tocava pixinguinha. Então isso criava tudo um glamour do rádio, assim, uma coisa bela, uma magia maravilhosa, que se perdeu ao longo do tempo, seja pela velocidade com que as coisas estão acontecendo. Hoje é tudo muito mais rápido, né? Antes você recebia uma carta de alguém e você respondia a carta e ficava esperando que dali 15 dias você ia receber a carta. Hoje em dia, a carta de resposta, hoje em dia, você manda um e-mail para alguém e liga para perguntar se o cara recebeu o seu e-mail. Hoje, de fato, essa comunicação é muito rápida. Está muito rápido hoje, então eu acho que perdeu um pouco o romantismo. E eu tenho medo que, também com a velocidade dessa comunicação que a gente tem hoje, não se perca um pouco da responsabilidade de tomar cuidado quanto àquilo que se diz. Né? De que por causa desse imediatismo as pessoas acabem até às vezes não apurando os fatos corretamente. A internet erra muito nisso, hein? A internet comete muitas falhas por falta de apuração de fatos e noticia, e sites importantes como o próprio G1 da Globo noticia coisa errada por causa dessa falta de tempo. Bem né? citado por você, é uma ação mecânica que de fato está acontecendo, está aumentando as nossas atribuições no trabalho. Muitas pessoas estão tendo a dupla jornada e até mesmo a tripla jornada. Isso está impedindo com que as pessoas se visitem, que era uma coisa muito legal, compadre, a comadre, você ir até a casa do seu parente. Então hoje, de fato, está acontecendo isso. As pessoas são amigas, mas são amigas distantes, se comunicam de várias formas, mas à distância. É como a internet, por exemplo, você vê hoje, né? As pessoas preferem, ao invés de ir na casa de alguém, preferem ir na lan house para se comunicar com essa mesma pessoa. Exatamente. Olha que interessante. É verdade. Bom, a gente vai para o intervalo e volta daqui 1 minuto falando mais sobre comunicação com César Silva. Até já. Voltamos com o Votorantim em Foco, lembrando que você pode participar do nosso programa enviando a sua sugestão para o e-mail votorantimemfoco@gmail.com ou ainda interagir com o programa através do nosso blog votorantimemfoco.blogspot.com. Hoje com o César Silva, secretário de comunicação de Votorantim. O homem fala bem, hein? Radialista, conhece tudo de comunicação. Queria que você falasse de uma outra atividade que você tem. Aí você deve estar se perguntando, pô, mas o Regis não vai me perguntar do meu trabalho na Secretaria de Comunicação? Claro que vou, calma, a gente vai chegar lá, vou chegar lá. Mas o César Silva, ele também é mestre de cerimônia. Queria falar um pouquinho disso. Como é que surgiu isso de se transformar também em mestre de cerimônia, faz casamento? Daqui a pouco você vai ser juiz de paz, porque vão abrir concurso agora para juiz de paz também. Vou ficar na expectativa, então. Como é que você entrou para isso aí? Olha, é interessante... Tem todo um lado poético aí, do coração, da emoção. De fato, é interessante porque muitas vezes o comunicador no rádio, ele fica preso a 4 paredes. Então, parece que é difícil você se comunicar para toda uma região. Mas quando você está 4 paredes ali, só tem um microfone na sua frente, talvez fique uma coisa também mecanizada, fica uma coisa padrão. É o estilo da rádio, você não foge do estilo. Aí quando você se depara com o público te olhando e você encarando uma situação, vamos pensar, hoje um show de dublagem, amanhã você vai apresentar um desafio de cururu, no dia seguinte um show de rock, encarando públicos diferentes, como é que você vai se desenvolver? Como é que vai ficar a sua postura? Como é que você vai se adequar à realidade vivenciada? A situação que você está ali. Exatamente. Então eu comecei a perceber que era fácil improvisar no rádio, mas com o público era difícil. Foi quando eu pensei comigo mesmo, eu preciso desenvolver também essa parte, esse contato com o público. E foi muito interessante, porque oportunidades foram naturalmente existindo, foram acontecendo, e hoje venho mantendo contato com grandes públicos. Eu estou, por exemplo, já há 12 anos envolvido nas apresentações da festa junina, inclusive sorteando o carro, a moto, o sorteio que é realizado pelo Comas, e quando você olha para aquele público... Mas aí você está como animador, Exato. Não como mestre de cerimônia. Aí que eu ia te falar, então é uma situação. Daqui a pouco, você tem que estar no outro dia, por exemplo, de repente colocar um paletó, usar, por exemplo, uma situação mais formal.
Quer dizer, é uma outra realidade. Então, esses altos e baixos, essas mudanças, eu precisei me adequar e comecei a me desenvolver. Então, por exemplo, essa atividade de casamento, ela é muito interessante. Pessoas que, por exemplo, não querem hoje casar no religioso, até porque já casaram, não querem ter essa segunda oportunidade. Pessoas que frequentam denominada igreja e que não existe a cerimônia religiosa. Então, me contratam, existem aqui na cidade também mais alguns profissionais e vou até o local, fazemos todo, eu digo assim, um cerimonial de casamento. Naturalmente não é oficializado porque existe a oficialização no cartório juntamente com o juiz de paz. Mas a pessoa sempre argumenta, mas eu vou no cartório, o juiz de paz dá uma mensagem positiva, mas falta talvez aquela emoção, aquele fundo musical para contagiar. Aquela coisa meio ritual, assim, sim, né? Meio ritual. Para o grande público, porque você não vai levar todos os seus convidados da festa para o cartório, fica difícil. E aí você chega na chácara, no salão de festas, aí não tem nada, ninguém vai falar nada. Então começou aí ela vai de noiva para quê, né? Se não tem nada nenhum. Exato. Isso começou em 98. Eu fui o primeiro aqui na cidade, procurado. Mas César, você não pode ir lá falar palavras bonitas? Eu pensei, mas falar o quê? Não, mas qualquer coisa. E aí tive que naturalmente me preparar, treinar bastante. E a situação hoje, até ainda brinco com as pessoas. Talvez quem estiver assistindo agora pode até dar risada de situação. Eu até comento. Animar casamentos no sábado à noite, eu tenho uma grande vantagem. Primeiro, falo de forma positiva, trago uma mensagem positiva para o casal. Isso contribui no início de um relacionamento a dois. Segundo, não preciso levar a minha família para um lugar, de repente, para comer alguma coisa. Já está na festa. Já tem tudo na festa, né? Terceiro, eu sou o centro das atenções, porque, obviamente, as pessoas querem ouvir uma mensagem motivadora, né? Quarto, que não preciso dar presente no casamento. Quinto, então... E ainda recebe para fazer isso. Exatamente, ainda ganho por isso. Então, olha só, une o útil ao agradável, uma situação rápida, mas que você está participando de um grande momento, um momento muito importante, né, de simbolismo para aquele casal. Então, todos os finais de semana acontece de ter cerimônias, como agora aconteceu nesse último sábado, né, teve uma cerimônia de casamento, ainda conciliei ainda com mais um baile debutante, que é uma outra situação, que é o aniversário de 15 anos também. Então, são situações que vão ocorrendo e que é importante, porque o comunicador, eu penso que ele deve trazer mensagens positivas para as pessoas. Essa é a nossa contribuição social. Nós estamos vivenciando a realidade da cidade, dando a nossa contribuição. Isso a gente tem feito. Ô César, faz um textinho para mim aí, rapidinho, de um casamento. Mestre de cerimônia de casamento. Tá. Uma coisa bem... Como você faz lá, só para a gente... Tá. Eu olho, então, venda seu peixe lá, olha para a câmera, venda seu peixe. Eu vou olhar então agora para a câmera, vou imaginar que à minha frente agora tem um casal. Então, de forma improvisada, eu começo com 1 Coríntios capítulo 13. E eu falo bem pausadamente, com fundo musical apropriado, eu começo a querer agora um pouco mais descontraído, um tom mais sério, obviamente, né? Então eu começo dizendo, ainda que eu falasse a linguagem dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios do universo, sem amor nada serei. E este mesmo amor, sentimento divino que atrai corações, para viver uma vida em comum e a dois. Este mesmo sentimento veio florir nas vidas do Paulo Roberto, da Kátia, que um dia se conheceram, aprenderam a se amar e hoje aqui confirma o desejo do enlace matrimonial. Aí eu prossigo com a mensagem, com fundo musical, fazendo bem pausadamente e com certeza a gente tem tentado corresponder com as expectativas da melhor maneira possível. Certo. Pelo amor de Deus, só não vai me dar a bênção lá para eles. Olha, depois dessa, com certeza, olha, vai ver... O pessoal vai me procurar mais ainda, viu? É só entrar em contato com o Regis, tá? Ô, pessoal, a gente vai para mais um rápido intervalo e volta daqui 2 minutos. Até já. Votorantim em Foco. Oferecimento. FISC, você faz o caminho. Apevo, Associação dos Aposentados e Pensionistas de Votorantim. Grite, Design e Comunicação. Hoje Supermercado. Tem preço, é perto, é hoje então. Priscila Magazine, a maior loja de moda e acessórios de Votorantim. Easy Comp,
Centro de Formação e Treinamento Profissional. Você anda sumido do mercado? Quer aparecer? Grit, Design e Comunicação. Artes, impressos e sinalização. Telefone 3247-5324. Acesse o site gritcomgrit.com.br. Hoje é dia de comprar barato. No Hoje Supermercado você encontra os melhores preços com a qualidade oferecida pelas grandes marcas. Não fique procurando por aí. Vá direto a quem tem as melhores ofertas. Açougue, padaria, completa linha de assados. Em Sorocaba, na rua Zoraide de Barros Narte, 219, Jardim Guaíba. Em breve, uma nova loja em Votorantim. Supermercado Hoje. Tem preço, é perto, é hoje então. O melhor da moda atual você encontra na Priscila Magazine e Acessórios. Moda masculina e feminina com as melhores marcas e modelos. E uma completa linha infantil. Tudo num só lugar, com pagamento em até 6 vezes no cartão. A Priscila Magazine oferece ainda convênio com estacionamento ao lado. Priscila Magazine, a maior loja de moda e acessórios de Votorantim. Avenida 31 de Março, 556, no centro. Quer comprar, vender ou trocar seu carro? Fale com quem entende do assunto. Na Estilo Automóveis, você encontra os melhores veículos multimarcas com garantia, o melhor atendimento da cidade. E você pode refinanciar o seu veículo ou fazer uma troca e sair com dinheiro no bolso. Estilo Automóveis, Avenida 31 de Março, 908, fone 3247-2724. Voltamos com o Votorantim em Foco hoje aqui, recebendo o César Silva, secretário de Comunicação da Prefeitura Municipal de Votorantim, radialista, mestre de cerimônia, casamenteiro, né? O homem tem muitas atribuições aí, muitos trabalhos profissionais que desenvolvem aqui na cidade de Votorantim. Mas agora vamos falar sobre a entrada do César Silva para a política. Como é que começou isso? De você começar a caminhar para a política, de que maneira que isso foi acontecer na sua vida? Olha, é interessante que tem muita gente na cidade que comenta, eu não gosto de política. Eu acho até estranho a pessoa falar isso. Todos nós fazemos política, é óbvio. O tempo inteiro, Exato. Né? Vamos deixar um exemplo bem simples hoje num casal, num relacionamento. Se o marido chegar um pouquinho mais tarde, a esposa fica incomodada e aí o marido ele vai agir como aquela política. Mas por que você está querendo brigar comigo? Vai falar para a esposa. Ele já está mudando o comportamento com a esposa. Isso já é fazer política. Seu filho chega e bate o pé, ele quer um brinquedo e você não tem o dinheiro, naturalmente, para comprar esse brinquedo. Você vai ter que negociar. E isso é fazer política. O relacionamento de trabalho na empresa, você tem que ser político com as pessoas o tempo inteiro, né? Para você ter um bom relacionamento, se você ficar só colocando a ferro e fogo a sua opinião, a sua decisão, você não consegue nada. E não vai conseguir se estabelecer naturalmente, seja na vida pessoal, financeira, amorosa, profissional. E foi partindo desse princípio. Como um cidadão hoje, nascido aqui na cidade de Votorantim, vendo o desenvolvimento da cidade, nascido em 73, sentindo os aspectos dessa cidade nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, eu pude refletir um pouco mais, inclusive participando de grêmio estudantil, tive minha participação também, então sentindo que era importante dar minha contribuição para a sociedade, participei de grêmio estudantil, fui coordenador de grupos de jovens da Pastoral da Juventude, então sempre, de fato, existiu em mim essa preocupação social. E aí eu entendi que também poderia dar essa contribuição dentro do poder público municipal. Comecei isso em 96, na campanha municipal de 96, quando eu comecei a animar os comícios, que na época não era showmícios, hoje a legislação determina comícios, não pode ter shows. Fiz toda a animação do comício e aí fui convidado
na época pelo prefeito eleito João Souto Neto, para fazer parte daquele governo. Estive trabalhando na época como assessor de gabinete, na oportunidade já fazendo toda a mestria de eventos, das inaugurações, atos solenes e shows da praça de eventos. Daí, prosseguindo, nós tivemos o prefeito Cassola. Quando nós tivemos também aí em 2000 a eleição, fui convidado novamente para dar sequência ao trabalho, agora daí como chefe de eventos culturais, e foi também, eu acho que muito interessante para mim, porque eu estive aí trabalhando nessa parte de eventos, não só apresentando, mas também nos bastidores, organizando. Tivemos depois aí a reeleição do prefeito Cassola, aí tive a oportunidade de assumir uma nova função como diretor do departamento, para mim foi muito interessante também, e aí agora, no finalzinho do governo, do segundo governo do prefeito Cassola, assumi a condição de secretário de comunicação, função essa que também fui convidado para assumir essa função com o prefeito Carlos Pivetta. Então a gente prossegue nessa função. Mas você tem também o plano de carreira lá, você é concursado, não? Eu me tornei concursado há 2 anos, eu prestei o concurso em 2005, foi aí o concurso municipal que ocorreu naquele ano, no mês de outubro. Então você é funcionário público por carreira também. Então. Exato, estou indo para 13 anos dentro do funcionalismo, porém como funcionário de carreira já há 2 anos. E como que é esse trabalho assim de estar tão direto com o prefeito da cidade? Olha, é muito importante porque nós temos com isso a oportunidade de fazer todo um assessoramento, de conhecer o plano de governo e visualizar de que maneira está sendo conduzido esse trabalho. Para a gente é muito importante na área de comunicação, porque nós temos a oportunidade de fazer com que a proposta, o planejamento do governo municipal chegue ao conhecimento popular. Então nós mantemos um trabalho de comunicação, uma rede de comunicação que ocorre internamente dentro da prefeitura, junto ao funcionalismo, já que são mais de 2.000 servidores municipais aqui nesta cidade, então nós temos que interagir com as secretarias, até porque nós damos o suporte e o apoio a essas secretarias, o trabalho desenvolvido com projetos e programas nas suas respectivas áreas. Temos também um relacionamento próximo com todos os órgãos de comunicação, rádios, TVs, jornais e sites, e também buscamos essa aproximação com a comunidade para que de fato tenha essa percepção das atividades desenvolvidas. De que maneira com a comunidade você busca esse? Olha, é interessante, quando você fala da comunidade, esses dias atrás, observando, fazendo aí um acompanhamento de mensagens na internet, teve uma mensagem que me chamou a atenção. Olha, eu conheço o projeto, o programa da cultura, da educação, do esporte, mas eu nunca vi um projeto da comunicação. Isso me chamou a atenção, porque, de fato, num primeiro momento, talvez, a pessoa pode, de fato, visualizar desta maneira. Mas nós temos um trabalho forte, é um trabalho de apoio, de suporte ao gabinete do prefeito, ao prefeito, a todo o secretariado. Nós nos comunicamos através, que é de nossa responsabilidade enquanto Secretaria de Comunicação, nós trabalhamos para garantir a qualidade na recepção dos sinais de TV aberta aqui na cidade, então acompanhamos, fazemos toda a manutenção das torres existentes, dos canais que transmitem na TV aberta. Nós temos também um jornal oficial, que é o Jornal Município de Votorantim, distribuído gratuitamente, são 2.000 exemplares distribuídos em quase 100 pontos da cidade, não somente na repartição pública. Qual que é a periodicidade do jornal? Semanal, toda sexta-feira, 2.000 exemplares, então estão cadastrados diversos estabelecimentos comerciais, inclusive até nas extremidades da cidade. Mas 2.000 não é pouco, César? Poderia talvez num primeiro momento visualizar ser pouco, é que nós temos também outras frentes de divulgação, porque nós temos também, por exemplo, um outro informativo, que é o Nossa Cidade, que ele está em todas as repartições públicas. Então ele fica estático, no formato A3, com uma linguagem bem rápida. Nós temos o site que está sendo reformulado também. Nós temos, enfim, o programa do prefeito numa rádio aqui na Jovem Pan, né? Isso, no prefeito. O programa do prefeito é uma articulação da Secretaria de Comunicação
ter conseguido esse espaço para a participação dele? Exato, nós damos todo o suporte e essa interligação do nosso prefeito com as emissoras de rádio. Até porque existem as pautas que devem ser naturalmente elaboradas com antecedência pelos comunicadores, para de fato eles conhecerem a realidade da cidade e poder naturalmente fazer os questionamentos necessários, que é o desejo da comunidade para atender a demanda. O prefeito tem esse contato às segundas-feiras na Jovem Pan, às terças na Rádio Cruzeiro, às quintas-feiras ele tem no início também da manhã com a Rádio Cacique AM e na sequência com a Nova Tropical FM. Ô César, ao longo desses anos todos que você trabalhou com o governo municipal, assim tão diretamente, você viveu momentos, em algum momento, de conflitos? De você, como um cara da comunicação, ter que noticiar ou divulgar um trabalho, um projeto, uma decisão com a qual você não concordasse pessoalmente? Olha, naturalmente, quando você fala em conflitos, nem sempre, quando a imprensa nos procura, nem sempre, naturalmente, a notícia é positiva. Então, muitas vezes existem dúvidas pela população e é compromisso de cada órgão de comunicação corresponder com essas expectativas da comunidade. Porque a população, de fato, ela utiliza os meios de comunicação para ter vez e voz. E cabe ao poder público justamente corresponder com isso de maneira clara e objetiva. Então, muitas vezes acontece uma situação, por exemplo, de um link ao vivo, né, por exemplo, pela TV, e isso, de certa forma, pode, dependendo da notícia, causar um pouquinho de desconforto. Mas a nossa missão não é maquiar a informação, existe às vezes todo um clima de tensão, o repórter talvez já chega um pouco mais rustido, um pouco mais já preparado para, a gente brinca, né, para dar o bote, mas naturalmente o bom senso tem que prevalecer, aí entra o papel da Secretaria de Comunicação para manter o contato com a produção, conversar um pouquinho antes com a reportagem, para que de fato aconteça, que as coisas aconteçam de forma natural e que as perguntas sejam respondidas da forma necessária. Então já aconteceu várias situações, como ocorre naturalmente, né? Muitas vezes aí quando fala, por exemplo, de aumento de uma conta de água, né, de impostos, é natural, o aumento de uma tarifa de ônibus, por exemplo, é natural existir reclamações e cabe daí naturalmente ao poder público responder o que levou a existir naturalmente aí a definição desse percentual de reajuste, ou de realinhamento, como a gente diz. Legal. E você pode participar também, a gente está falando de comunicação, você pode e deve participar do nosso programa enviando a sua sugestão para o e-mail votorantinhoemfoco@gmail.com ou ainda interagir com o programa através do nosso blog, votorantinhoemfoco.blogspot.com. Está na sua tela, votorantinhoemfoco.blogspot.com. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Voltamos com o Votorantim em Foco. Nesse último bloco aqui, eu quero conversar com o César Silva sobre a atividade dele dentro da Secretaria de Comunicação. Mas lembrando, o César Silva, que é radialista, casamenteiro, mestre de cerimônia, animador de evento, secretário de Comunicação da cidade, também faz assessoria de imprensa, né, César, para sindicatos. Aonde que você está trabalhando? Quais sindicatos você está trabalhando hoje? Já estou há 6 anos trabalhando no movimento sindical, é um trabalho que a gente vem desenvolvendo aí junto a 2 sindicatos da base cutista, Central Única dos Trabalhadores. Eu trabalho com os papeleiros, que inclusive aqui em Votorantim tem uma empresa grande que é a Vitopel, aqui no bairro Votocel. Tenho também aí assessoria de comunicação com o pessoal dos têxteis, né, os sindicatos têxteis, que aqui em Votorantim também tem várias empresas como a Alpina, tem a Calima, a Cesamar, Kelly Cristina, várias empresas aqui. Então você, final de semana, consegue aliviar porque você leva a mulher para o evento junto, leva a família para o evento que você for fazer junto, né? Aí durante a semana você está na Secretaria de Comunicação o dia inteiro, aí provavelmente sai de lá, vai lá para os sindicatos, você tem que fazer alguma coisa. Exato, é uma correria. Aí
E em que horas você tem hora para a família? Então, não é fácil, né? Muitas vezes tem que conciliar. Esse contato com os sindicatos, ele ocorre naturalmente, muitas vezes, logo nas primeiras horas da manhã, 4 horas, 5 horas da manhã, é quando acompanham os sindicalistas, muitas vezes até mesmo em portas de fábricas, ou até mesmo à noite, às vezes na entrada de um terceiro turno. Os informativos, eles são produzidos em casa, onde junto com a família eu faço os textos, o tratamento das imagens, inclusive a diagramação, que é outra função também que eu exerço. Faço toda a diagramação e aí eu levo para a gráfica também para estar rodando o material. Para mim é muito interessante, porque assim como eu exerço a oportunidade de manter o contato com a população através do poder público municipal, esse contato próximo com as categorias dos trabalhadores através do movimento sindical é muito interessante também, porque a gente observa que nós temos a oportunidade de acompanhar toda uma pauta de reivindicações e a partir daí observar os avanços e as conquistas que a classe trabalhadora vem obtendo nas suas respectivas categorias. Então, para a gente é muito interessante isso. Ô César, agora falando da Secretaria de Comunicação, como é que é a equipe que trabalha com você lá? O pessoal, o André, a Gilda, o Gerson. Um abraço para esse pessoal lá. Eles assistem o programa Votorantim em Foco, como você, que está em casa. Eles assistem diariamente lá o programa. Depois ficam buzinando para o César, né? Mas e aí, como é que é a sua equipe hoje? Como é que você está lidando com o pessoal? Cada um tem uma função? Exato. Eu só tenho a agradecer a equipe, é uma equipe que com certeza entendeu os propósitos, o porquê que eles estão lá, entendem todo o dinamismo que envolve uma prefeitura, o poder público municipal e as propostas também desse plano de governo por parte do prefeito Carlos Pivetta. A partir daí, com isso nós temos aí a oportunidade de junto dessa equipe. Nós temos aí, fazendo a assessoria de comunicação, nós temos aí o André Reis, jornalista, juntamente com outra jornalista que é Gilda Trevisan, eles fazem todo esse trabalho, que é manter o contato com todos os setores da prefeitura, para obter as informações e encaminhar as informações junto à comunidade. Nós temos também o trabalho do Gerson, que atualmente ele faz aí toda a clipagem. A clipagem seria, na verdade, observar o que foi veiculado, exibido, publicado, para que a gente possa ter todo um arquivo, inclusive está repassando também para formadores de opinião. Ele também, inclusive, ele é narrador aí das partidas do Votorati aí pela Rádio Nova Tropical FM, também tem esse talento também no rádio também. Nós temos aí o Renato, que é digamos, uma aquisição, foi o último que entrou na nossa equipe, um rapaz também formado em marketing, também tem dado importante contribuição também para nós, nesse pouco tempo já de convivência. E temos a Flávia que tem dado um suporte muito grande para a gente, foi aí a secretária do prefeito Cassola, recebeu novamente o convite para estar trabalhando na prefeitura e hoje está trabalhando lá comigo lá e está fazendo todo o trabalho que envolve a parte administrativa, que envolve protocolo, arquivamento, enfim, me dá essa tranquilidade de nesse momento estar aqui com vocês, sabendo que a equipe está desenvolvendo o trabalho e isso me permite a oportunidade de estar aqui naturalmente para a gente falar aí também das ações do governo através aí do seu programa. Ô César, e para quem está em casa que queira manter contato com vocês lá na secretaria, é possível? De que maneira? Eles podem te mandar e-mail, eles podem te telefonar, se eles quiserem, olha, eu queria um contato com a secretaria, queria saber algumas informações, eu queria receber o jornal, eu queria ter acesso aos boletins informativos, eles podem procurar de que maneira? Muito bem, essa pergunta é interessantíssima, porque faz parte do plano de governo do prefeito Carlos Pivetta, criar uma ouvidoria. Essa ouvidoria, justamente, ela vai ouvir o cidadão, que vai trazer sugestões, reclamações, inclusive, para a gente poder otimizar o atendimento público. A ouvidoria, ela vai ser implantada, a intenção, inclusive, nesse primeiro ano de governo. Então, hoje, de fato, o cidadão, quando ele não tem a oportunidade de reclamar, ele pode encontrar a Secretaria de Comunicação para justamente manifestar o seu pensamento, trazer a sua mensagem. Então, eu vou passar inicialmente o telefone da Secretaria, é só entrar em contato através do telefone o 3353-8554. Repetindo, 3353-8554. Se preferir, também via e-mail. Então, SECOM, né? SECOM de Secretaria de Comunicação. secom@votorantim.sp.gov.br.
posso dizer que todos os e-mails que também chegarem, nós estaremos empenhados. Se for reclamações ou sugestões, estaremos levando aos setores competentes dentro da Prefeitura e, naturalmente, assumindo publicamente esse compromisso de estar respondendo da melhor maneira para todos. Ok. Ô César, nosso tempo está esgotadíssimo. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui. A gente está à disposição sempre que a Secretaria de Comunicação quiser utilizar o nosso programa para transmitir alguma coisa importante para a população de Votorantim. Conte com a gente aqui. E muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Regis. A gente fica de fato assim, é importante para que a gente possa ter esse contato com a comunidade, de prestar também, prestar divulgação desse trabalho e essa interação com o público. Esse contato ele é muito importante. Então, só tenho a agradecer essa oportunidade e desejar que, assim como você já está desenvolvendo um belíssimo de um trabalho há pouco tempo em nossa cidade, que realmente você tenha aí, enfim, muita oportunidade, muito sucesso com o seu programa, que ele realmente possa fazer aí muitos aniversários e, com isso, trazer uma produção local que reflete, de fato, a nossa realidade, se comunicando. Votorantinense, para você votorantinense. Então só tenho a agradecer e desejar realmente que haja sucesso cada vez mais nessa belíssima iniciativa com você. César, obrigado, viu? Para você que está em casa, agradeço a tua audiência. A gente volta amanhã a partir da 1 da tarde. Fique agora com 30 minutos. Até lá.